A paz do Senhor, estamos aqui mais um domingo pela manhã para iniciarmos a nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar a nossa escola com a oração nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti nesta manhã para pedir a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, pedindo que o Senhor abençoe todos que estão na escuta, Senhor, visualizando, Senhor, esta aula nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abra a porta da palavra, nos inspire, para que haja edificação espiritual sobre nossa vida. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse que vos fala é o evangelista Ezequiel Santos, e desde já queremos agradecer o convite da superintendência para, nesse encerramento do nosso trimestre, em especial o segundo trimestre de 2021, para darmos a aula nesta manhã, onde em todo esse trimestre estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já vai ficando a saudade desta lição, que aprendemos muito em todo esse trimestre, que o comentarista foi o pastor Elinaldo Renovado de Lima, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. E ficou claro, irmão, a nível de início, que em todo esse trimestre estudamos sobre os dons, que são os dons, concessões divinas, É algo concedido por Deus para os homens, para capacitação e edificação da igreja. Que os dons, irmão, não são para elitizar, tornar os crentes melhor um do que o outro, mas, na verdade, os dons nos tornam servos de todos. Que devemos analisar e observar e conhecer os dons espirituais para o uso correto dos dons. É importante conhecermos o seu significado, a sua forma de atuação, para o uso correto dos dons espirituais. Que os dons de Deus, irmão, são variados, Os dons de Deus são muitos, que não podemos contar. De forma ampla, os dons de Deus são de forma grandiosa e extraordinária, que não podemos contar. E também que encontramos na Bíblia os dons espirituais e ministeriais e os dons de serviço. Então, fica para nós, diante desta lição de todo o trimestre, esses pontos de fixação, para entendermos a importância que foi todo esse trimestre. E, em especial, chegamos à lição de número 13, que tem como título A Multiforme Sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. O textuário diz o seguinte: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade no céu. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Observe aí a multiforme sabedoria de Deus, as formas variadas de Deus trabalhar, Agora ela é conhecida pela igreja. Olha que privilégio, que Deus outorgou à igreja, O mundo vai conhecer a forma variada de Deus trabalhar, pela a igreja. A verdade prática nos diz o seguinte: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada no mundo pela Igreja de Cristo. Então, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana. Só Deus para revelar ao homem, a sua grandeza. E nós vemos a Bíblia, que é a revelação de Deus para o homem, a revelação geral, podemos assim dizer, e Deus revelou na Bíblia aquilo que é suficiente para o homem herdar e adquirir a sua salvação. Mas Deus continua se revelando para nós de forma específica, mostrando os seus propósitos
né? A forma de trabalhar e aquilo que ele vai fazer. A Bíblia é clara que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 3, o versículo de 8 a 10. E também em 1 Pedro, capítulo de número 4, o versículo 7 a 10. E temos como objetivo geral mostrar o caráter da multiforme sabedoria divina. E objetivos específicos, primeiro, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais e elencar as qualidades dos bons dispenseiros dos mistérios divinos. E terceiro, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito Santo. Então a Bíblia é clara, irmão, ela mostra para nós que Deus trabalha de formas variadas. Podemos ler um versículo de início, Salmos de número 104 e o verso de número 24. Se possível, abra sua Bíblia, Salmos de número 104 e o versículo, irmão, o verso, melhor dizendo, de número 24. Ó Senhor, quão variáveis são as tuas obras, todas as coisas que fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Observe aí, irmão, como a obra de Deus, elas são variadas. Então Deus, em sua eterna sabedoria, visando a edificação, a capacitação para a igreja cumprir a sua missão aqui na terra, ele colocou à disposição os dons, né? A saber, os dons espirituais, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7 a 11, os dons ministeriais, que está em Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, e os dons de serviço, que está em Romanos, capítulo de número 12, o versículo 7 e o versículo de número 8. Então nós vemos, irmãos, de início que essa palavra multiforme, né, que nós não usamos ela diariamente, mas ela significa de forma básica, né, várias formas, diversas maneiras, né, números de estado, né, são vários aspectos, estados, ou se manifesta de diversos modos. Já o termo grego para esta palavra denota variedade ou multilateral, vários modos de interpretação. Né? E a palavra também sabedoria, que nós sabemos no grego é sofia, né? Aí denota a sabedoria, né, concedida, né? A sabedoria de Deus, né? Deus, um dos seus atributos, né? Deus, ele é soberano, Deus, ele é sábio, né? Deus é a própria sabedoria, né? Então, essa sabedoria de Deus revelada, irmão, ao homem. Então, de forma especial, irmão, nós vemos que o Altíssimo, né, desde a fundação do mundo, ele já tinha preparado um plano especial, que era a igreja do Senhor Jesus, né? Desde o início, a igreja, né, que estava obscura no Antigo Testamento, mas visualizada por alguns profetas, por alguns personagens no Antigo Testamento, e agora de forma especial esta revelação, o mistério que era oculto, né? No Novo Testamento veio à tona, né? Então esse mistério oculto é a igreja do Senhor, né? Que é a formação, né, do judeu, do gentio, né? E agora estão, irmãos, juntos, tornando um povo só, que é a igreja do Senhor. Então, é essa a multiforme sabedoria de Deus agora está sendo revelada, né, pela a igreja do Senhor. Então, nós vemos, irmãos, que os dons manifestam primeiramente o poder de Deus e também a multiforme sabedoria de Deus. Nós já vimos todo esse trimestre, né, que há categorias, há divisões, né,
listados naqueles dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, que são os dons de revelação, dons de poder, dons de elocução e, irmãos, os dons ministeriais e os dons de serviço. O primeiro tópico diz o seguinte: dons espirituais e ministeriais. Observe que eles são diversos, né? Na passagem de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, são mencionados 9 dons espirituais, né? Que todos nós já conhecemos. Mas, irmãos, há outros dons espirituais, né? Citados em outras passagens bíblicas, como em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8, né? Na continuidade de 1 Coríntios 12, 28 a 30, também 1 Pedro 4, 10 a 11 e Hebreus 2 e 4. Isso mostra, irmão, a multiforme, né? Os dons são diversos, né? Então, quando observamos nesse aspecto, nós vemos, irmãos, que os dons, eles são diversos, né? Os dons não são somente aqueles citados em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Os dons, eles são diversos. E nós vemos, irmãos, que os dons, né, eles são de forma especial dados ao homem. São dádivas do Pai. É o Pai que concede, né? E nós vemos a capacidade e a forma de Deus agir, entregando esses dons, irmãos, ao homem. E também vemos aqui, irmão, de forma especial, né, esses dons ministeriais, que nós vimos em toda a lição, que são 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se nós fôssemos aqui, irmãos, trazer um exemplo bem básico, né, de formas de trabalhar desses ministérios, e usasse o exemplo de pedras, né, pedras trabalhadas e pedras colocadas agora no seu lugar, da sua forma de encaixe, nós poderíamos dizer que o evangelista é aquele que busca as pedras. Ele vai ao encontro das pedras e traz as pedras. Os mestres são aqueles que trabalham nas pedras, ou seja, dão forma às pedras. O profeta e o apóstolo são aqueles que encorajam, né, ajusta, né, dá uma análise, né, ensina a ler a planta, aonde vai ficar as pedras. E já o pastor são aqueles que encaixam as pedras no seu devido lugar. Então nós vemos, irmãos, dessa recapitulação de forma rápida, que os dons são diversos, né, que Deus trabalha de formas variadas e que a sabedoria de Deus, irmãos, ela é revelada ao homem, né? São dádivas do seu amor, dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Então, irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. Vamos agora escutar um louvor, irmãos, para a nossa edificação espiritual. E vai passar aqui, irmãos, embaixo no rodapé, o QR Code, que é o PicPay, também as contas da igreja que você pode transferir e também o Pix, né? Transfira para a conta da igreja a sua oferta, o seu sagrado dízimo, e eu tenho certeza que a igreja vai agradecer a sua contribuição. Contribua com amor, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos agora ao louvor da parte de Deus. Aleluia! Só quem é adorador, comece a adorar, comece a exaltar a Deus nesta noite. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Escute.
seu sangue. Quando o sol escureceu, o véu do templo se rasgou e a terra estremeceu. Os sepulcros se abriram, mortos vieram a ressuscitar. O madeiro molhado com sangue, tudo isso foi pra te salvar. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Cante comigo. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores de Deus nesta noite? Ó presença gloriosa do Senhor. Quem é adorador não se embaraça com nada. Quem é adorador não tem medo de cara feia, ele continua adorando. Aleluia! Escute! O carrasco que bateu em Jesus, eu não sei se ele se converteu. Eu só sei de uma coisa: estava tudo escrito na agenda de Deus. Aquele sangue imaculado foi derramado por você. No meio dessa pandemia, o meu Deus está dizendo: vou abençoar você. Oh glória! Sou adorador, meu Deus. Cante! Eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Quero ouvir. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Sou adorador, meu Deus, eu vou adorar. Não posso negar o meu Salvador, eu vou adorar. Só quem é adorador, dá um glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, já escutamos esse louvor da parte de Deus e vamos dar continuidade à nossa lição. E, irmãos, chegamos ao tópico de número 2, que diz: bons dispenseiros dos mistérios divinos. Né? Quando nós olhamos isso, irmãos, vemos que devemos agir com sobriedade e vigilância, com amor e hospitabilidade. O dispenseiro deve administrar, irmãos, com fidelidade. Observe aí a expressão sobriedade, né? Por isso o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz muita confusão, contenda e dissolução. O fiel dispenseiro é oposto disso. Então ele nunca pode perder a sua sobriedade, a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Observe, irmão, que privilégio, né? O homem ser dispenseiro, né, dos mistérios divinos. Né? Essa expressão dispenseiro, né, vem da dispensa. De forma básica, nós sabemos que é aquele que tem a chave, né? É aquele que comanda, que guarda o alimento, que observa o alimento a ser dado naquele dia. Então, isso é importante para nós. Olha que privilégio nós sermos dispenseiros dos mistérios divinos, né? Ter a chave da dispensa, né? Quando nós olhamos nesse aspecto, não é todos, irmãos, que têm a capacidade de ter a chave da dispensa. Então, por isso que ele, irmãos, deve ter sobriedade e vigilância, né? Executar essa atividade, a execução dos dons espirituais de forma sóbria e de forma vigilante, sabendo, irmão, que os dons são concessões divinas para o homem. E também com amor, irmãos, e hospitalidade. O dispenseiro de Cristo tem que ter um ardente amor para com os outros, né? Porque o amor cobre uma multidão
de pecado. É isso que está em 1 Pedro, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Mediante a graça divina, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Então nós observamos que as pessoas têm amor, né, de forma como ela trata as outras pessoas, né? O dispenseiro, ele trata as pessoas com amor, né? O amor, irmãos, é o caminho mais excelente. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. E eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Então nós vemos, irmãos, que amar sem esperar nada em troca realmente é um chamado de Deus para os relacionamentos, né? É amar sem querer nada em troca, é amar sem segundos interesses, né? É isso que o dispenseiro deve ter. Essa é a atitude verdadeira que identifica aqueles que realmente estão dominados pelo discipulado de Cristo. Porque o maior exemplo de amor é Jesus, né? Ele amou nós estando ainda em nossos pecados e delitos. Ele amou quando nós não éramos dignos do seu amor, né? Então, que amor é este? Que amor tremendo, né? Amor que não quer nada em troca, amor sem segundos interesses, né? Então, o dispenseiro precisa seguir o exemplo deste amor, né? O amor supremo, né? Que é o amor de Jesus. Então, nós vemos também, irmãos, a hospitalidade. Aqui também tem um caráter hospitaleiro do obreiro, que é recomendado, irmão, pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo de número 4 e o versículo de número 9. Isso nos torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, né? Nem todo mundo tem a facilidade de acolher as pessoas, né? Isso aqui é muito importante, que devemos saber acolher. Como igreja, devemos acolher o ferido, né? Acolher aquele que enfraqueceu na fé, aquele que se desviou. Então, temos que saber acolher, né? Trazer para perto, né? Observe o exemplo de Jesus. Jesus sempre trazia para perto pessoas que o mundo rejeitava, né? Olha como isso é importante, trazer para si, né? Para cuidar, né? Para guardar, para velar sobre aquela alma, né? Isso, irmão, fala da hospitalidade. Então, o apelo que o escritor aos Hebreus faz é que todos os crentes, né, sejam pessoas de hospitalidade. O dispenseiro deve administrar com fidelidade, né? Deus dá os dons aos homens, né, que são concessões divinas, e eles têm, irmãos, que administrar esses dons com fidelidade, porque os dons não são nossos, os dons são dados ao homem, né? E os dons estão com a igreja do Senhor, né, até o dia que Jesus vinha arrebatar a sua igreja, né? Então, devemos administrar esses dons com fidelidade. É o que está em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, devemos administrar os dons com fidelidade, pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo. Tudo deve ser feito para a glória do Senhor, nunca para a glória do homem, nunca para a honra do homem. Tudo para exaltação e glorificação do nome do Senhor. Então, irmão, Paulo ensina ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus devem ser homens fiéis, fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. É aquilo que falamos no início, né? Olha que privilégio que Deus deu à igreja, né? Que agora essa multiforme,
a variada forma de Deus trabalhar, né, seja conhecida, né, pelo mundo através da igreja, né? Cada crente deve ter em mente que ele é, irmãos, um dispenseiro dos mistérios divinos. Então, irmãos, o tópico 3 diz os dons espirituais e o fruto do Espírito Santo. Nós vemos no ponto primeiro a necessidade dos dons espirituais, segundo, os dons espirituais e o amor cristão, e a necessidade do fruto do Espírito. É interessante, irmão, que já frisamos em todo esse trimestre, ficou bem claro, né, que os dons são dados ao homem. Já o fruto, ele é produzido. Digo fruto, irmão, no singular, porque na Bíblia está assim, fruto no singular, né? É variados, né? É como se fosse, irmãos, uma laranja com seus gomos. É um fruto só e os seus gomos com as suas divisórias dentro. Então, irmão, o fruto, ele é produzido. Então, na medida que crescemos com os dons espirituais, buscando os dons, devemos também, irmão, na mesma partida, no mesmo lado, produzir o fruto do Espírito Santo. Os dons espirituais, irmãos, são indispensáveis à igreja, né? Nesse momento que estamos atravessando, uma onda de frieza, mornidão, tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar e batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Então, irmãos, neste tempo que estamos vivendo, que a Assembleia de Deus está completando 110 anos no Brasil, devemos com zelo, irmão, buscar os dons espirituais, o revestimento de poder, buscar, irmãos, a real presença de Deus em nossos corações para sermos cheios neste período que a igreja está atravessando aqui na terra. Então, irmãos, os dons espirituais são necessários à igreja, né? Não dá, irmãos, para admitir e crer que os dons cessaram. Se os dons foram dados à igreja naquele tempo, lá no início em Atos dos Apóstolos, né, que nós cremos que desde o Antigo Testamento os dons já estavam aparecendo, né, não na sua forma totalitária, mas os dons do Espírito Santo também já estavam lá no Antigo Testamento. A gente vê diversos exemplos da atuação dos dons espirituais no Antigo Testamento, mas a sua forma de completude, irmão, de forma de entendermos realmente o que eram os dons, deu-se no Novo Testamento. Então, se nós passamos desse pressuposto e entendermos que os dons foram necessários para a igreja no primeiro século, por que ainda não é necessário para a igreja hoje, já que os desafios, o aumento do pecado no mundo, né, a frieza, né, o esquecimento do amor. Então, hoje, mais do que nunca, irmão, os dons espirituais são necessários, né, para comprovação do poder de Deus para a salvação do pecador. E a Bíblia continua, irmão, nos alertando. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Observe que o apóstolo Paulo, ele nunca proibiu os dons. Pelo contrário, ele incentivou, ele pediu que pedisse, que clamasse, que buscasse os dons espirituais. Então essa deve ser a nossa finalidade, né? Então os dons espirituais, né, tem como característica marcada o amor cristão. Não adianta, irmão, ter dons espirituais e faltar o amor. O amor é primordial, né? A gente vê, termina, irmão, o capítulo de número 12, e agora o apóstolo Paulo entra no capítulo de número 13, em 1 Coríntios, capítulo de número 12 e 13, ele entra no 13 agora, irmãos, falando sobre o amor, né? E ele continua no 14 sobre a profecia. Ali não está no meu em vão. O amor está ali no meu, irmão, para denotar esse ponto de equilíbrio, né?
que é a maior atuação do cristianismo, que é o amor. Então esse amor, ele é importante, irmão, para trazer o equilíbrio na atuação dos dons espirituais. Então nós vemos, irmãos, que precisamos, por necessidade, irmão, produzir o fruto do Espírito, né? Uma vida cristã pautada na perspectiva do fruto do Espírito, né, é entender que o amor é que o nosso Pai Celestial requer da sua igreja. Não existe, irmão, evangelho sem amor. O evangelho, ele é fundamentado na expressão do amor. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador, ela é cheia, irmãos, de dons espirituais, mas também que tem a habilidade de acolher o doente para si. Então nós vimos, irmãos, e sabemos muito bem que esse fruto, né, ele é dividido em caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Observe aí, cada um tem que ter em sua mente que precisa produzir o fruto do Espírito. Então nós vemos, irmãos, que o fruto, ele é importante porque nos dá esse entendimento, né, na sua completude, que deve haver um equilíbrio entre os dons espirituais e o fruto. A Bíblia fala, irmão, que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita e nem suspeita do mal. Então devemos, irmãos, produzir o fruto do Espírito Santo. Então, concluindo esta lição, irmão, nós entendemos que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta à igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo, a partir dos dons concedidos à igreja, que eles são necessários para o crescimento espiritual dos crentes, né? Seja quais forem os dons, né? Porque não existe um dom mais importante do que o outro, precisamos frisar isso, né? Um dom não é mais importante do que o outro. Todos os dons têm a sua importância, têm a sua finalidade, todos os dons têm a sua real, irmão, aplicação na igreja do Senhor. Então, não possuamos os dons, irmãos, com falta de humildade, com falta de infidelidade, mas possuamos estes dons, irmãos, com fidelidade, com temor no coração, sabendo que os dons nos tornam servo da igreja, né? Não buscando os nossos interesses, mas sobretudo o amor, né? O amor que eleva a atuação dos dons espirituais, porque não adianta, irmão, possuir os dons e não ter amor. Então, os dons são importantes para a edificação de todos os salvos. Concluindo esta lição, irmãos, eu digo aos irmãos que em todo esse trimestre que estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais, devemos, irmãos, nesse tempo, continuarmos buscando com zelo os melhores dons, né? Essa lição veio, irmão, nos exortar a manter essa chama acesa dos dons espirituais, né? Da busca ao batismo com o Espírito Santo, né? Tratar, irmãos, os dons, né, como prioridade no seio da igreja. Então, irmão, busquemos os dons maravilhosos de Deus, né? Todos esses dons, irmão, estão à disposição da igreja do Senhor nos dias de hoje. Devemos buscar, devemos pedir, devemos orar, pedindo a Deus, irmão, os dons espirituais. E quem não é batizado, pedir o batismo com o Espírito Santo. Então, que Deus abençoe a todos, né? Já estamos com saudade desta lição e aguardando, irmão, agora a próxima lição.
Que Deus abençoe a todos. Vamos orar, irmãos, encerrando essa escola dominical nesta manhã. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer pela tua fidelidade e soberania, por tudo, Senhor, que tu realizaste nesta manhã, abençoando todos, Senhor, que estão na escuta, Senhor, visualizando, Senhor, esta aula nesta manhã, que o Senhor possa estender a tua mão de poder, conceder, Senhor, à tua igreja os melhores dons, aquele que tem clamado, que tem pedido, neste período, Senhor, de pandemia, aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão nos hospitais internados, que o Senhor possa estender a tua mão de uma forma especial. Tu és o médico por excelência, aquele que pode curar, aquele que pode agir em nossa vida de uma forma toda especial. Ajuda o ministério da igreja, o nosso pastor presidente, a superintendência, todos que estão imbuídos, Senhor, neste grande trabalho que é a escola dominical. Fique conosco, abençoando. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Receba também, irmão, a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.